Meu irmão aplaudiu quando mamãe me deu um tapa na frente de 55 pessoas. Papai apenas se recostou, sorriu ironicamente e disse: "Você mereceu." Mas o que eles não sabiam era que naquela noite eu liguei para 3 números e assisti o mundo deles desmoronar. "Oi, eu sou Salan." Minha mãe me deu um tapa tão forte que vi estrelas. Meu irmão aplaudiu. Meu pai se recostou, sorriu ironicamente e disse: "Você mereceu." Naquela noite percebi que eu não era o problema. Eu era apenas o espelho que todos eles odiavam. Então liguei para 3 números, silenciosamente, calmamente, e na manhã seguinte, o mundo deles começou a desabar. Mas não começou naquela noite. Começou muito antes, com mentiras disfarçadas de amor, herança envolvida em traição, e uma família que me puniu por simplesmente sobreviver. A pergunta não é porque eles me quebraram. É o que aconteceu quando finalmente me levantei. Antes de nos aprofundarmos, que horas são onde você está ouvindo? De onde você é? Deixe um comentário abaixo e me diga. O que você teria feito se sua própria família tivesse aplaudido enquanto você era humilhada na frente de 55 pessoas? O envelope estava no balcão da minha cozinha como se não pertencesse ali. Papel creme pesado, letras douradas em relevo. Minha irmã Miley sempre gostou desse tipo de apresentação, mais sobre a estética do que a substância. Fiquei olhando por alguns segundos antes mesmo de pegar o abridor de cartas. Fazia 6 meses que ninguém da minha família falava comigo. Nem uma palavra. Nem ligações. Nem mesmo uma daquelas mensagens superficiais de espero que esteja bem. A última vez que estive naquela casa, Miles gritou que eu achava que era melhor que todo mundo. Só porque eu não quis investir na linha de moda de luxo fracassada dela. Saí naquela noite com o eco de portas batendo e acusações ecoando nos meus ouvidos. E agora isso? Dentro havia um convite para o jantar de ação de graças, escrito à mão na sua caligrafia perfeita. Cara Salan, esperamos que você se junte a nós para uma reunião especial de ação de graças. 15 horas, casa da família. Com amor, Miles. Amor, né? Soltei uma risada baixa. Minhas mãos não tremiam por nervosismo. Elas tremiam por tudo que havia se acumulado em silêncio. Coisas que nunca foram ditas, nunca foram pedidas desculpas. Sentei na beira da minha cadeira gasta da cozinha, carta ainda aberta no meu colo, e tentei decidir o que parecia pior, ficar longe ou voltar. Parte de mim sabia que poderia ser uma armadilha. Não me surpreenderia se eu chegasse e encontrasse alguma performance passivo-agressiva me esperando. Mas outra parte de mim? A parte que costumava se aconchegar no colo da mamãe depois de pesadelos, que ajudou papai a azulejar o chão da garagem, que costurou o vestido de formatura da Miles em 3 noites quando a costureira cancelou. Essa parte se perguntava: e se isso significasse alguma coisa? O fechamento nem sempre vem embrulhado em gentileza. Minha terapeuta disse isso uma vez e ficou na minha mente. Comprei uma passagem de trem naquela noite. O Northeast Regional das 9h05, chegando pouco depois do meio-dia em New Jersey. Escolhi um vestido vintage vermelho do meu armário. Minha mãe sempre dizia que me fazia parecer vulgar, como a esposa de um político tentando demais. Usei mesmo assim, com o cabelo preso num coque suave e um casaco que não usava desde o inverno passado. Estranhamente me senti como se estivesse me preparando para uma batalha. A viagem pareceu mais longa que o normal. Talvez fosse o céu cinza pesado lá fora, ou a mulher do outro lado do corredor soluçando baixinho num guardanapo do Starbucks. Não perguntei. Todos carregamos nossas razões em silêncio. Quando cheguei, o bairro parecia tão bem cuidado quanto sempre, gramados aparados, carros e entradas idênticas. Quando subi até a familiar Porta Branca, notei algo que fez minha garganta apertar. A pequena placa de madeira de boas-vindas acima da varanda, Miles havia substituído. Antes dizia, os Blanchards, todos são bem-vindos. Agora dizia família primeiro sempre. A porta se abriu antes que eu batesse. Um homem de camisa branca e colete preto estava lá, segurando um tablet. Nome, por favor, perguntou com tom neutro. Salan, respondi, voz monótona. Ele digitou algo, depois me fez sinal para entrar. Sem abraço. Sem aperto de mão caloroso como mamãe costumava fazer. Apenas protocolo. Quando entrei, o aroma de peru assado e alecrim flutuava pela casa. Familiar, quase reconfortante. Até que vi um mapa de lugares colado na lateral do armário do buffet. Miles. Cabeceira. Logan. Ao lado da mamãe. Ao lado do papai. Em frente, convidada. Extrema esquerda. Convidada. Sem nome. Apenas convidada. Engoli o calor que subia no meu peito e entreguei meu casaco para outro funcionário. Não um membro da família. Ninguém olhou para cima. Ninguém disse, ó Salan, que bom que veio. O primeiro rosto que reconheci foi o da Miles. Ela caminhou em minha direção como uma atriz de teatro prestes a fazer uma grande entrada, braços estendidos, lábios esticados num sorriso perfeito e polido. Olha só quem apareceu, anunciou alto o suficiente para a sala toda se virar e olhar. Houve risos. Leves, tensos, desconfortáveis. Papai deu um aceno rápido da sua poltrona e não se moveu. Apenas sentou ali, pernas cruzadas, copo na mão. Logan, meu irmão, passou direto por mim, não disse nada, e pegou um ovo recheado de uma bandeja. Fui até a única cadeira vazia, escondida atrás da mesa do buffet, mais longe da lareira. Sentei quieta, mãos dobradas, e esperei o constrangimento passar. Mas nunca passou. As conversas giravam ao meu redor como se eu nem estivesse ali. Conversa fiada, piada sobre a promoção do Logan. O filho de alguém entrando em Cornell. Nem uma única palavra direcionada a mim.
O jantar foi servido pouco antes das 4. O peru parecia perfeito. O recheio cheirava exatamente como quando eu tinha 15 anos, beliscando pedaços no fogão quando mamãe não estava olhando. Pratos tilintaram, copos se ergueram. Todo mundo parecia ensaiado. Quando estendi a mão para o molho de cranberry, senti antes de ver, todos os olhos se voltando sutilmente para a cabeceira da mesa. Minha mãe se levantou, sua cadeira rangendo sob ela. Ela bateu o garfo uma vez na borda da taça de vinho. Clink. 2 vezes. Clink, clink. Então ela olhou para mim. Não passou por mim, não perto de mim. Para mim. Seus olhos afiados, estreitados. Como se estivesse prestes a proferir um veredicto. E eu soube, isso não era apenas um brinde. O som do garfo batendo no copo ainda ecoava nos meus ouvidos quando ela sorriu aquele sorriso de anfitriã. O tipo que se estica mas nunca se suaviza. Pessoal, minha mãe começou, erguendo-se alta na cabeceira da mesa. Antes de partirmos para a sobremesa, quero dizer algumas palavras. A sala se calou, até mesmo o tilintar dos talheres parou. Umas 50 pessoas se voltaram para ela, taças de vinho na mão. Permaneci em silêncio, costas eretas, tentando não parecer tão tensa quanto me sentia. Olho ao redor desta sala, ela continuou, varrendo a mão como uma performer, e vejo lealdade. Vejo tradição, e vejo família que entende que o respeito deve ser conquistado, nunca presumido. Meu estômago se contraiu. Sua voz carregava pela sala de jantar, melodiosa com calor para a multidão, mas cortante como navalha para mim. Em toda a família, ela disse, chega um momento em que devemos nos lembrar de quem somos, de onde viemos e, mais importante, o que devemos uns aos outros. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras se assentarem. Eu podia sentir olhos me tocando como o calor de um fogão. Porque às vezes, ela disse suavemente, algumas filhas esquecem. Uma risada baixa e educada rumou pela mesa. Minha taça de vinho permaneceu intocada. Senti minhas palmas gelarem. Elas esquecem, ela continuou, que a humildade é uma virtude, que o sucesso não significa nada se você carrega arrogância como perfume, que família não é uma obrigação, é uma honra. Ela não olhava mais diretamente para mim, não precisava. Todo mundo sabia de quem ela estava falando. Dinheiro não te dá raízes, ela disse, um sorriso meloso se formando, e certamente não te dá amor ou respeito. Outra risadinha. Logan fungou, claramente se divertindo. Porque presunção, ela respirou fundo, saboreando o final. Presunção é feia, especialmente em família. Foi então que Logan aplaudiu. 1, 2, 3. Palmas lentas. Seu sorriso irônico cortou a sala. Essa foi a melhor da mamãe até agora, murmurou, autossuficiente para ser ouvido. Miles desviou o olhar, girando seu vinho, fingindo se concentrar numa guarnição de cranberry. Papai não moveu um músculo. Sentei imóvel, como uma estátua de vermelho, presa numa sala que já abrigou festas de aniversário, noites de jogos e risos. Agora era apenas um palco para minha humilhação pública. Empurrei minha cadeira suavemente para trás e me levantei. Não disse uma palavra. Apenas deslizei o guardanapo do meu colo e o deixei no prato. Dei 2 passos antes que acontecesse. O som estralou pela sala, uma mão contra meu rosto forte e imediato. O lado esquerdo da minha bochecha se acendeu como fogo. Levei um segundo para perceber que ela havia feito isso. Minha mãe, seus dedos ainda estendidos. Seus olhos arregalados, não de choque, mas de satisfação. Sussurros irromperam ao redor da sala, mas ninguém se moveu. Minha taça de vinho escorregou da minha mão, bateu no mármore e se estilhaçou. O som ecoou pelo silêncio mortal. Papai finalmente falou. Da sua cadeira, nunca olhou para cima. Você mereceu. Olhei para ele. Olhei para ela. Olhei para os rostos que eu costumava conhecer, agora congelados, envergonhados, alguns presunçosos. Logan se mexeu na cadeira, mas não se levantou. Miles tomou seu vinho novamente como se tudo isso fosse apenas ruído de fundo. E eu não chorei. Me virei e saí da sala. Sem pressa, sem pausa dramática. Apenas saí. Pelo corredor que costumava cheirar a canela, passando pelas fotos de família que pararam de me incluir 5 anos atrás, passando pelo cabideiro que construí na aula de marcenaria do colegial, pela porta da frente. O ar de novembro bateu contra minha bochecha, agora ardendo de mais de uma forma, mas não toquei nela. Não precisava. Aquela dor me lembrava, isso era real. Sentei nos degraus da varanda, apenas madeira sob minhas pernas e silêncio no frio. Ninguém me seguiu, nem uma alma, nem uma voz chamando, nem mesmo para fingir. Foi então que me atingiu. Não como uma faca, mas como uma verdade lenta finalmente vindo à luz. Eu não havia perdido minha família. Eu nunca os tive. Coloquei a mão no bolso do casaco e peguei meu telefone. Minha mão estava firme. Rolei para baixo até o final. 3 nomes que nunca pensei que usaria novamente. Cada um queimava como um fósforo no escuro. Toquei no primeiro. Tocou uma vez, 2. Então veio a voz baixa sabedora. Estava esperando sua ligação. Não sorri, apenas exalei baixinho e me recostei no balcão da cozinha, a borda pressionando minha coluna. Dorian disse, minha voz uniforme, é hora. Uma pausa. Então, com aquela mesma cadência calma que sempre admirei nele, ele respondeu. Presumo que a situação tenha escalado. Pode-se dizer isso. Preciso que ative a contingência que discutimos 2 anos atrás, o congelamento do traste, escopo completo e registre a liminar. Bloqueamos todos os canais por onde eles poderiam mover dinheiro. Ouvi o som de papéis sendo mexidos. Ele já estava trabalhando. Você ainda tem procuração temporária sobre sua mãe, conforme a emenda que registramos durante sua recuperação. Ela nunca revogou. Não sabia como, disse ele, quase divertido. E seu pai era arrogante demais para verificar.
Você ainda é a guardiã legal, Salan. Fechei os olhos. Então registre. E Dorian, certifique-se de que seja executado pela manhã. Silenciosamente. Sem mídia, sem bagunça. Você me conhece, disse suavemente. Trabalho nas sombras. Terminamos a ligação ali, sem gentilezas. Sem boa sorte. Apenas entendimento mútuo. Deixei meu telefone no balcão e caminhei para a sala de estar. Meu lugar era modesto. 2 quartos, piso de madeira, estantes que ainda cheiravam a livros antigos. Mas era meu. Cada centímetro intocado pelas mãos deles. Lá fora, as luzes da rua projetavam halos dourados suaves na calçada silenciosa. O tipo de calma que vem antes de uma tempestade. Destraquei meu laptop e desquei o segundo número. Miranda atendeu antes do segundo toque. Salan, sua voz estava rouca. Verifiquei a hora. Passava da meia-noite. Sinto muito pela hora. Se você está ligando, não é pouca coisa, disse, instantaneamente alerta. Cliquei para abrir a pasta na minha área de trabalho rotulada, para quando eles cruzarem a linha. Então arrastei as fotos do telefone que havia tirado mais cedo naquela noite no escritório do meu pai. Livros contábeis. Cheques manuscritos. Registros de dinheiro desleixados escritos com caneta azul. Eles têm desviado fundos de doadores através da fundação, disse. Para a marca da Miles. E as startups fracassadas do Logan. Pude ouvir sua inspiração afiada. Acabei de te enviar as fotos. Quero que comece a correspondência forense. Cruze datas, depósitos, contas de fornecedores. Quero um rastro completo. Cliques. Digitação. Silêncio. Salan, se isso se confirmar, é criminal. Não estamos falando de um tapinha no pulso. Não estou procurando tapinhas. Estou procurando a verdade. Ela não discutiu. Começarei agora. Espere um relatório à tarde. Me recostei novamente e meus ombros finalmente tocando a cadeira. Não havia percebido por quanto tempo estive sentada ereta como se ainda estivesse naquela mesa de jantar. A terceira ligação foi a mais curta. Me levantei, caminhei até a janela e desquei para Roy. Ela atendeu com um suspiro. É melhor que seja bom. Dei a ela o número de identificação da fundação. Sem contexto. Apenas números. Então soltei o link do Dropbox que havia pré-carregado meses atrás, contendo backups, digitalizações, despesas sinalizadas. Até logs de segurança da rede do escritório dos meus pais. Ela não fez perguntas. Apenas disse, você receberá confirmação de intimação em 48 horas. Isso foi tudo. Sem boa noite. Sem obrigada. Fiquei na janela depois da ligação. O brilho da cidade além de Princeton era fraco. Silencioso. Meu próprio reflexo me encarava de volta. Mais velha do que lembrava. Cansada. Mas não quebrada. Fiz chá. Era quase memória muscular agora. Camomila. Uma gota de mel. A caneca azul com alça lascada que me recusava a substituir. Enquanto a chaleira silvava, minha mente vagou de volta 2 anos atrás. A casa ainda cheirava a antisséptico e rosas dos buquês de melhoras. Minha mãe estava se recuperando de uma cirurgia abdominal difícil, e eu havia voado de volta de Boston para cuidar dela. Meu pai mal esteve em casa. Logan estava em Vegas. Miley só parava para fotos do Instagram. Então era eu. Eu, a filha que eles esqueceram. Aquela que trocava seus curativos, fazia caldo de osso, a ajudava a entrar e sair da cama. E enquanto ela dormia, eu tinha acesso. Senhas, arquivos, carimbos de assinatura. Na época não pensei que jamais usaria. Apenas arquivei. Como alguém guardando o vidro de emergência atrás de uma parede. Só por precaução. Eles nunca nem notaram. Agora a chaleira clicou. Despejei o chá, sentei na pequena mesa ao lado da estante, e observei o vapor subir como uma dançarina sem plateia. Não sentia raiva, não mais. Essa era a velha eu. Raiva era barulhenta. Raiva era bagunçada. Isso era outra coisa. Eles queriam um bode expiatório. Alguém para humilhar. Alguém para apontar e dizer, veja, isso é o que acontece quando você sai da linha. Eles queriam que a filha silenciosa permanecesse silenciosa. Bem, eu ficaria. Mas agora, o silêncio seria minha arma. Tomei um último gole, fechei o laptop, e sussurrei para a sala vazia. Agora esperamos. 7 horas depois, as contas da família foram congeladas, e as ligações começaram a chover. Estava na minha cozinha, mexendo uma pequena panela de aveia quando a primeira ligação chegou. A tela se acendeu com papai, em letras maiúsculas. Deixei tocar uma vez, 2 vezes, então atendi. Há um problema com o traste, ele disse, pulando até mesmo um olá. A transferência trimestral não passou. Liguei para o banco. Disseram que foi sinalizada. Você pode verificar? Sua voz não estava em pânico ainda. Apenas impaciente, como um homem acostumado com as coisas funcionando do jeito que espera. Não respondi imediatamente. Coloquei a aveia numa tigela, adicionei uma pitada de canela, e caminhei até a mesa antes de responder. Não. Houve um momento de silêncio. O que você quer dizer com não? Quero dizer, falei calmamente que não vou verificar. Você terá que descobrir de outra forma. Você tem procuração e estou usando. Desliguei. A segunda ligação veio antes mesmo que eu desse uma mordida. Logan, caixa postal. Depois outra. E outra. Na quarta, meu telefone vibrou tão forte que tremeu contra a mesa de madeira. Não escutei imediatamente. Terminei de comer primeiro. Então despejei café, me recostei e finalmente apertei play. Você acha que é esperta? Ele rosnou, voz meio sufocada de raiva. Acha que cortar o dinheiro te faz poderosa? Nós te fizemos, Salan. Te alimentamos. Te demos tudo. Próxima mensagem. Isso é o que você queria, não é?
Sempre quis nos destruir. Bem, agora conseguiu. Está orgulhosa? Então silêncio, por talvez 2 horas. Passei esse tempo revisando algumas faturas que Miranda havia sinalizado, datas que se alinhavam um pouco perfeitamente demais com o fundo de patrocínio da Miles, sempre rotulado como alcance de evento. Certo, alcance ao florista ao local, e uma degustação de champanhe em Montauk. Às 11h23, Miles ligou. O toque mal tocou uma vez antes que eu apertasse mudo. Assisti seu nome desaparecer em chamada perdida. Então, uma caixa postal. Ela soava ofegante. Não a defesa mimada a que eu estava acostumada. Isso era pânico total. Disseram que o pagamento não passou. O local me ligou, Salan. A mim. Não ao papai. Não à mamãe. A mim. Você sabia como isso era importante. Sabia há quanto tempo planejei isso. No fundo pude ouvir a voz de um homem gritando algo. Provavelmente Chase. Seu noivo. Não parecia encantado. Esperei. Ela continuou. Você se importa com o que isso faz comigo ou é apenas cruel? Não respondi. Apenas digitei uma linha no nosso antigo chat em grupo da família. O traste nunca foi seu para gastar. Visto. Sem resposta. No início da tarde, Miranda mandou mensagem. Confirmado. O local. Florista. Depósitos de Caterim. Todos da conta secundária da fundação. Congelado. Não muito depois, Roy respondeu. Fornecedores estão se retirando. A palavra está se espalhando. Um deles postou no fórum Woodson Valley Wedding Planner. Me recostei na cadeira e olhei para a pequena aquarela acima da minha escrivaninha. Uma menina caminhando numa floresta. Sem trilha. Apenas neve. E espaço. E silêncio. Havia um tipo de satisfação se estabelecendo sobre mim. Não vingança. Apenas clareza. Então veio a ligação. Mamãe. Seu nome piscou na tela como um trovão. Me levantei. Despejei água na chaleira só para manter minhas mãos ocupadas e atendi. Sua voz estava fria. Controlada. Você me humilhou. Não me contraí. Não, disse suavemente. Você fez isso sozinha. Você arruinou o casamento da sua irmã. Não repeti. Você permitiu que ela roubasse de um traste de caridade. E agora o sistema fez o que é para fazer. Eu não hackeei nada. Não quebrei leis. Apenas deixei a verdade alcançar. Ela ficou quieta. Mas não porque entendeu. Você sempre foi difícil, Salan. Tão certinha. Tão obcecada em fazer as coisas do jeito difícil. Você simplesmente não entende família. Talvez não o seu tipo, respondi. Encerrei a ligação. Desta vez nem senti meu coração acelerar. O dia escorregou para a noite. Trabalhei silenciosamente. Dobrei roupas. Acendi uma pequena vela de baunilha. Lá fora, os primeiros flocos de neve começaram a cair. Suaves. Lentos. Como se alguém lá em cima tivesse tido pena e estivesse cobrindo o mundo com um cobertor. Fiquei na janela, caneca na mão e observei. Por um segundo me vi aos 12 anos, sentada no banco de trás do carro do papai enquanto Miles experimentava vestidos de concurso. Logan havia zombado dos meus sapatos. Eu os havia comprado com minha própria mesada. Você poderia tentar ser menos estranha, ele havia dito. Papai nem levantou os olhos do telefone. E eu ri, como se fosse engraçado. Como se concordando com eles o suficiente eu pertenceria. Aquela menina se foi. Esta mulher não precisava da aprovação deles. Não precisava de um convite para um casamento pago com fundos roubados. Meus pensamentos foram interrompidos por outra ligação. Sem nome. Sem número. Bloqueado. Deixei tocar 2 vezes, então atendi. Uma respiração silenciosa do outro lado. Então uma voz familiar disse: Salan, tenho algo que você precisa ouvir sobre seu pai. Reconheci a voz antes que ela dissesse seu nome. Salan, é a Marcia. Trabalhei com sua tia Cecília naquela época. Minha mão apertou o telefone. Não ouvia esse nome há anos. Tia Cecília havia morrido sob o que chamaram de causas naturais uma década atrás. A única que já enfrentou meu pai e silenciosamente desapareceu de todas as fotos de família e conversas após seu funeral. Guardei uma coisa, Marcia disse. Ela me pediu. Acho que é hora de você ouvir. Ela não deu mais detalhes pelo telefone. Apenas me disse para encontrá-la no prédio de registros do condado de Newark, 4º andar, sala de arquivo dos fundos, às 16h30 em ponto. Saí de casa sem terminar meu chá. A viagem foi cinza. Estradas molhadas, nuvens temperamentais, apenas garoa suficiente para fazer o mundo parecer silencioso e suspeito. O tipo de clima que faz seus limpadores de para-brisa guincharem como uma mentira sendo esfregada. O prédio de registros estava quase vazio àquela hora do dia. O 4º andar cheirava papel velho e burocracia fantasma. Encontrei a sala de arquivo, porta ligeiramente entreaberta. E lá estava ela. Marcia parecia menor do que eu lembrava. Mais magra. Seu cabelo grisalho puxado num coque apertado. Seus olhos se ergueram e se suavizaram. Você veio, disse, quase surpresa. Você soou séria. Ela sentiu e caminhou até um arquivo. Abriu um painel oculto atrás dele e puxou um pequeno envelope manila. Isso era o seguro da Cecília e sussurrou. Caso algo acontecesse com ela. Ou caso eles tentassem apagá-la. Dentro havia um pendrive comum sem etiquetas, sem marcas. Ela o pressionou na minha mão como se estivesse queimando. Mantenha fora da Wi-Fi, confie em mim. Olhei para ela. O que tem nele? Marcia não respondeu imediatamente. Então disse, prova de quem seu pai realmente era. Quando cheguei em casa, eram quase 19 horas. Desliguei meu telefone, fechei as cortinas, e me sentei no balcão da cozinha com meu laptop velho.
Sem internet, sem Bluetooth, apenas a máquina nua e o drive. Hesitei antes de plugá-lo. O arquivo se chamava 19 de abril de 2011 Cecily Áudio. Apertei play. Primeiro, apenas estática. Então passos. A voz de uma mulher. Cecily murmurando algo sobre o gravador. E então, a voz do meu pai. Então, aqui está o plano. Chamamos de traste familiar. Fazemos parecer limpo. Os nomes das meninas vão nos documentos. Isso manterá tudo acima da suspeita. Outra voz. Da minha mãe. Suave. Calculada. E a Receita Federal? Eles estarão farejando em breve. Você viu o cronograma da auditoria. Papai, novamente. Empurramos os ativos reais através da empresa fantasma de construção. Então escondemos o dinheiro sob o novo traste. Apenas Logan recebe os códigos. Não precisamos que a menina fique bisbilhotando. Uma pausa. Então uma risada. Salan nem vai notar. Ela está ocupada demais sendo nobre. Não fará perguntas. Parei a reprodução. Minha respiração prendeu como se eu tivesse engolido vidro. Eles não apenas me excluíram. Eles me usaram. Meu nome. Minha identidade. Meu silêncio. Eu não era a filha negligenciada. Eu era a isca. Deixei o arquivo tocar novamente. Desta vez até o final. Eles falaram sobre documentos falsificados. Movimentação de fundos em pedaços logo abaixo dos limites reportáveis. Criação de faturas falsas. Minha mãe disse algo sobre uma casa de repouso em Genebra. Meu pai riu. Disse que enterraria a papelada à vista de todos. Sentei ali muito depois do arquivo terminar, encarando nada. Todos esses anos pensei que era apenas invisível. Mas não. Visibilidade nunca foi a questão. Eles me viam claramente. Viram exatamente com que poderiam se safar me usando. Eventualmente peguei minha pasta com cópias do traste. As assinaturas. Meu nome estava lá. 2 vezes. Exceto. Eu nunca assinei. Verifiquei o carimbo do cartório. Datado de 2011. Um nome antigo que não reconhecia. Liguei para Dorian, meu advogado, e contei tudo. Ele assobiou baixo. Falsificação. Apropriação indébita de fundos. Fraude eletrônica. Isso é suficiente para abrir uma investigação criminal. E o cartório? Aposentado. Na Flórida. Mas se conseguirmos mostrar um padrão. Quero isso exposto. Ele não tentou me desacelerar. Apenas disse, vou começar a papelada. Depois da ligação me recostei. E tentei respirar. A sala estava escura. Exceto pela pequena luz acima do fogão. Me vi olhando para a estante do outro lado da sala. Uma das lombadas chamou minha atenção. Um álbum de fotos. Meu 12º aniversário. Estávamos na casa antiga então. Aquela com o sótão que ninguém queria limpar. Era lá que Cecily costumava esconder seus diários. Lembro de subir lá uma vez, tentando encontrar um presente que ela havia escondido. Foi quando ouvi papai gritar, não comigo mas com Cecily. Me contrarie de novo e farei com que se arrependa de ter feito parte desta família. E Cecily? Ela não chorou. Não gritou de volta. Apenas disse, Salan vai ver tudo um dia e quando vir, não espere misericórdia. Não entendi na época, mas agora entendia. Mais tarde naquela noite mergulhei mais fundo na papelada. Cruzei datas. Notei uma mudança súbita na linguagem do traste após 2011. Tudo apontava para a ocultação. Uma parede de névoa financeira. Mas a linha que continuava ecoando, apenas Logan recebe os códigos. Eles me trancaram do lado de fora desde o início. E pior, contaram com eu não reagir. Não era apenas traição. Era estratégia. Alguns minutos antes da meia-noite, encaminhei o arquivo de áudio para 3 pessoas. Dorian, um contato da Receita Federal que conhecia de uma auditoria de ONG no ano passado. E Miles. Ela estava gritando sobre seu casamento desmoronando. Queria saber por quê. Agora saberia. 5 minutos depois, uma mensagem piscou na minha tela da Miles. Apenas 3 palavras. Que diabos? Nem havia colocado o laptop de lado quando a campainha tocou. Não um toque leve e educado. Era rápido e impaciente. Um som perturbador contra o murmúrio silencioso dos meus pensamentos. Caminhei até a porta, ainda segurando a borda do balcão da cozinha, minhas pontas dos dedos frias. Pelo olho mágico a vi. Miles. Ainda naquele blazer azul marinho rígido que usará na última reunião do conselho. Cabelo preso, mas desalinhado. Rímel borrado nos cantos dos olhos. Seus nós dos dedos brancos de apertar o telefone. Abri a porta sem uma palavra. Ela não esperou ser convidada. Apenas atravessou a soleira e estendeu o telefone. Isso era real? Não respondi imediatamente. Não precisava. Apenas acenei. Miles baixou o braço lentamente, como se estivesse segurando algo mais pesado do que parecia. Ela se recostou na parede perto do cabideiro, sua respiração trêmula. Eles me disseram que você saiu porque era egoísta, ela sussurrou. Disseram que você não queria fazer parte da família, que achava que era melhor que nós. Fechei a porta atrás dela. Não, disse calmamente. Saí porque sabia que algo estava errado. Apenas não tinha prova, até agora. Ela não falou. Apenas ficou ali, olhos vagando pela minha pequena cozinha como se não pudesse acreditar onde estava. Como se tivesse entrado no mundo que sempre evitou. Eu não sabia, ela disse finalmente, voz rachando. Quer dizer, sabia que as coisas não se encaixavam, mas pensei que estava imaginando. Indiquei a mesa de jantar. Ela se sentou rigidamente, como se a cadeira pudesse desabar sob o peso do passado. Sentamos em silêncio por alguns momentos, seus cotovelos apoiados na mesa, palmas sobre o rosto. Eles sempre me disseram, ela começou, não olhando para cima, que você era
Diferente. Mamãe me disse quando eu tinha 14 anos, Salan não é como nós. Ela é adotada em espírito. Nunca confie nela com coisas reais. Nem sabia o que isso significava então. Meu coração apertou, mas mantive meu rosto impassível. É por isso que você parou de me contar qualquer coisa. Ela olhou para cima, rosto corado. Pensei que estava protegendo a família. Eles faziam soar como se você fosse perigosa, desleal. E quando você saiu disseram que tinha levado dinheiro, que estava brava porque não foi nomeada no primeiro traste. Soltei uma risada baixa, cansada, amarga. Nem sabia que havia um traste até o ano passado. Miles pareceu como se tivesse levado um tapa. Esfregou a testa com força, como se pudesse esfregar a memória. Pensei que era a favorita, mas agora? Não acho que eles me amaram. Não realmente. Eu era apenas útil. Ela fez uma pausa, então disse. Pensei que era o rosto da família. Na verdade, eu era a máscara que usavam para manter seus segredos. Observei ela se desfazer, e por um momento não senti raiva. Apenas tristeza. Por nós duas. Você ainda tem uma escolha, disse calmamente. Pode continuar fingindo que nada disso aconteceu. Ou pode me ajudar a trazer tudo à luz. Ela me olhou, olhos vidrados. Como? Preciso que assine uma declaração juramentada de que os ouviu falar sobre o traste, especialmente o que papai disse. Que sabia que a versão que recebi não era o que foi assinado. Vamos registrar com a investigação. Miles hesitou. Isso me faria parte disso. Eu seria exposta. Acenei. Mas também será livre. Ela olhou para baixo para seu telefone. Seus dedos pairaram sobre ele por um momento, então lentamente o colocou virado para baixo na mesa. Cansei de proteger monstros, disse. Seja o que for que precise, assinarei. Exalei lentamente. Meus ombros estiveram tensos por tanto tempo que nem percebi. Não dissemos mais nada por um tempo. Apenas sentamos ali, como duas mulheres acordando do mesmo pesadelo. Eventualmente me levantei para nos servir um copo d'água. Quando coloquei o dela, ela estava olhando para a estante. Você lembra do sótão? Ela perguntou. Pisquei. Na casa de Tenafly? Sim, quando éramos crianças. Você tinha aquela raposa de pelúcia. Como a chamava? Joyhide? Joyhide é a raposa. Ele estava faltando um olho. Ela sorriu fracamente. Costumava levá-lo lá em cima com lanches e eu me esgueirava com uma lanterna. Fizemos todo um clube secreto de irmãs. Lembra? Lembro, disse. Você me fez prometer que nunca se casaria com ninguém, a menos que ele passasse no nosso teste de código. Ela riu, mas rachou na metade. E prometi que sempre teria suas costas. Ela olhou para baixo novamente. Acho que quebrei isso. Não disse nada. Apenas estendi a mão pela mesa e apoiei perto da dela. Ela não se afastou. O momento passou silencioso e frágil. Então seu telefone vibrou vibrando contra a madeira. Ela o pegou e congelou. O que é? Perguntei. Ela olhou para cima lentamente. Você pode querer se sentar. Não me movi. Papai acabou de entrar com uma moção de emergência no tribunal, ela disse. Está tentando bloquear acesso ao traste. Diz que você é uma ameaça à segurança do patrimônio. Me levantei. Não rápido. Não dramático. Mas deliberadamente. Minha mente não disparou. Mas minhas mãos. Elas se fecharam em punhos, não de medo, mas de prontidão. Era a hora da audiência. Chegamos ao tribunal pouco antes do meio-dia. Uma garoa silenciosa havia começado. Nada dramático. Apenas o suficiente para fazer as calçadas brilharem e o mundo parecer ligeiramente mais frio do que estava. Sai do carro, pasta na mão, e segui meu advogado pela entrada lateral reservada para audiências programadas. Sem repórteres. Ainda não. Os pisos de mármore do Tribunal do Condado de Bergen eram polidos até quase um brilho espelhado. Os corredores ecoavam fracamente com passos e o murmúrio abafado da equipe jurídica se movendo entre salas. Dentro da sala B, a temperatura parecia artificialmente fria, como se o ar tivesse sido despojado de qualquer calor, apropriado considerando quem estava sentado do outro lado de mim. Meu pai usava um terno cinza carvão, mais escuro que o usual, com uma gravata vermelha tão perfeitamente amarrada que parecia um aviso. Minha mãe sentou ao lado dele em creme e pérolas, costas rígidas e imóvel. Ela não olhou para mim. Logan sentou do outro lado, braços cruzados, mandíbula cerrada como se fosse soldada. Seu advogado, um homem chamado Carlton Merritt, ajustou seus punhos de prata e me deu um longo sorriso polido que não chegou aos olhos. Tomamos nossos lugares. A juíza, uma mulher severa no início dos 60 chamada juíza Wilford, entrou, vestes roçando o chão polido. Esta é uma moção de emergência apresentada pelo Sr. Alan Devereux para reverter o congelamento ordenado pelo tribunal no traste da família Devereux, ela disse, voz cortada e clara. Todas as partes presentes? Carlton se levantou. Sim, meritíssima, e com sua permissão gostaria de começar. Prossiga. Ele ajustou a gravata e deu um passo à frente, mãos dobradas na cintura. Meritíssima, o tribunal foi enganado por uma série de alegações emocionalmente carregadas feitas pela senhora Salan Devereux, que, embora inteligente, tem um histórico documentado de instabilidade emocional, decorrente de uma adolescência traumática. Esta ação recente, congelando o traste da família, não foi apenas impulsiva, mas retaliatória. Ela está agindo de um lugar de vingança, não justiça. Senti minha advogada, a senhora Bristol, se mexer ao meu lado. Calmamente. Inabalável. Carlton continuou. O traste meritíssima tem provido para múltiplas gerações de Devereux.
Paralisá-lo baseado nas acusações de um único herdeiro, sem evidência completa ou devido processo, arrisca dano financeiro severo. Solicitamos o levantamento imediato do congelamento e a reintegração do Sr. Devereux como o único administrador. Ele recuou, presunçoso e composto. A juíza Vilford se voltou para nós. Senhora Bristol. Sua resposta? Ela se levantou. Sim, meritíssima. A senhora Devereux gostaria de falar diretamente ao tribunal. A juíza acenou. Me levantei lentamente, ciente do silêncio, do jeito que até mesmo a escrivã pausou ligeiramente quando tomei o banco das testemunhas. Meus saltos clicaram suavemente no azulejo, um ritmo constante. Fui empossada, me sentei e olhei diretamente para a juíza. Quando congelei o traste não foi porque estava brava, disse. Foi porque finalmente tinha prova. Fiz uma pausa. Deixei as palavras se assentarem. Por anos questionei por que documentos não batiam, por que meu nome foi deixado de fora de decisões financeiras-chave apesar de promessas, por que as assinaturas do meu pai continuavam aparecendo, e as minhas também, mesmo quando nunca assinei nada. Suspeitava de fraude, mas não agi, porque suspeita não é prova. Olhei para Carlton, então para meu pai. Agora tenho mais que suspeita. A senhora Bristol caminhou para frente e entregou um arquivo grosso ao escrivão. Meritíssima, ela disse, estamos submetendo 2 peças-chave de evidência. Primeiro, um conjunto de documentos do traste com a assinatura falsificada da senhora Devereux, comparada a amostras notarizadas de registros anteriores. Segundo, um arquivo de áudio. Nesta gravação, o Sr. Devereux é ouvido explicitamente discutindo deturpação financeira, incluindo ocultar fundos sob os nomes de sua filha para evitar escrutínio da Receita Federal. A juíza ergueu uma sobrancelha. Vocês têm o áudio? Temos. Foi obtido legalmente através de uma ligação grampeada com uma testemunha que desde então submeteu uma declaração juramentada. A juíza Vilford se inclinou ligeiramente para frente. Toquem. A sala ficou imóvel. Um assistente técnico trouxe um pequeno alto-falante e apertou play. Lá estava. A voz do meu pai, clara e sem pressa. Moveremos o resto sob o nome da Miles. Ela não faz perguntas. Salan é muito curiosa. Diremos que ela não faz parte da sucessão. Faça sobre a atitude dela. Mantenha-a fora. Se a Receita Federal olhar, estamos limpos no papel. A voz do Logan ecoou fracamente rindo. Você é implacável. E então meu pai novamente gargalhando. Não, sou cuidadoso. Ninguém respirou. A sala prendeu a respiração como um corpo único. Até mesmo a compostura falsa do Carlton rachou. Ele pescou, sua mandíbula se contraindo. Minha mãe encarou o chão. Logan se recostou pálido. A juíza olhou diretamente para meu pai. Senhor Devereux, essa é sua voz? Meu pai hesitou. Bem, isso poderia ter sido. Sim ou não? Sim, isso é suficiente. A sala permaneceu silenciosa, exceto pelo som da juíza rabiscando uma nota. A juíza Vilford se voltou para o escrivão. Moção negada. O congelamento no traste da família Devereux permanece em pleno efeito. Além disso, estou encaminhando este assunto para revisão imediata pelas autoridades federais sob suspeita de fraude financeira e perjúrio. Senhor Devereux, senhora Devereux Loan e senhor Logan Devereux devem fornecer divulgação completa em 7 dias úteis. Carlton tentou se levantar, mas a juíza ergueu a mão. Isso não é uma negociação. Sessão encerrada. O martelo bateu como um tiro. Me levantei, pegando meu casaco, mantendo meu movimento constante. Atrás de mim, ouvi meu pai se levantar. Abrupto. Bravo. Estava na metade do caminho para o corredor quando sua voz veio afiada e baixa atrás de mim. Você acha que ganhou? Parei. Me virei. Olhei diretamente nos olhos dele. Não, disse. Acho que comecei. Ele não disse nada. Sua boca abriu, depois fechou. Seus punhos se cerraram ao lado, mas não havia mais nada a dizer. Não naquela sala, não hoje. Lá fora a chuva havia parado. As nuvens ainda não haviam se dissipado. Mas havia uma leveza no ar que não estava lá antes. O tipo que vem pouco antes da tempestade quebrar de vez. Não disse mais uma palavra. Apenas caminhei. A primeira batida veio 2 dias depois, exatamente às 7h06 da manhã. O sol mal havia se erguido acima da linha de árvores em Tenafly. O céu, um cinza opaco como se não tivesse decidido se o dia merecia luz ou não. De dentro da propriedade Devereux, deve ter parecido apenas mais uma quinta-feira. Calma, silenciosa, isolada das consequências que vinham batendo muito antes desta manhã. Então veio a segunda batida, mais firme. E então a campainha, mantida pressionada tempo suficiente para sinalizar que isso não era algum vizinho devolvendo uma encomenda mal entregue. Logan foi o primeiro a chegar à porta da frente. Ele a abriu para um grupo de pessoas em jaquetas azul marinho, nítidas e impessoais. Divisão de Execução Federal da Receita, um deles disse, mostrando uma identificação antes que Logan pudesse dizer uma palavra. Temos um mandado. Atrás deles, uma fila de agentes deu um passo à frente em coordenação silenciosa, alguns com malas com rodinhas, outros com recipientes plásticos transparentes. Um carregava um scanner portátil, outro já estava de luvas. Eles se moveram como se já tivessem feito isso antes, porque já tinham. Eu não estava lá, claro. Estava em Princeton, na minha cozinha, reaquecendo o café de ontem e olhando para a cerca do quintal quando meu telefone vibrou. Era Dorian. Sem texto, apenas uma foto. Um close de caixas de evidência de papelão sendo levadas pelos degraus da frente da casa Devereux, cada uma rotulada com etiquetas impressas.
Trash 14, C. Rhodes, de 1996 a 2020. Devereaux, Logan, arquivos digitais. Não sorri. Apenas sussurrei. Você abriu esta porta. Eu apenas segurei o espelho. De volta em Tenafly, o pânico já havia se soltado lá dentro. A esposa do Logan soltou um grito agudo quando agentes entraram no corredor e se dirigiram ao escritório. Me disseram que ela ficou congelada por um segundo, depois explodiu em soluços altos antes de se trancar no quarto de hóspedes do andar de baixo. A mãe deles, pálida e tremendo no roupão de seda, desabou no sofá da sala e soltou um fraco pedido de sais de cheiro, como se estivesse performando para uma plateia invisível. Um dos agentes lhe ofereceu um copo d'água. Ela não aceitou. E meu pai? Ele desceu as escadas, ainda meio vestido, e exigiu, alto e com a falsa confiança de um homem acostumado demais a ser obedecido, que todos parassem essa bobagem e colocassem o advogado da família na linha imediatamente. A agente principal, uma mulher de meia idade com postura reta como ferro, lhe entregou o mandado calmamente. Esta é uma investigação federal, senhor. Pode contactar um advogado, mas a busca prossegue. Ele não gostou disso. Aparentemente ficou ali por uns bons 20 segundos. Lábios pressionados tão apertados que desapareceram. Então se afastou murmurando algo sobre caças às bruxas e abutres da mídia. No escritório do Logan, as coisas ficaram silenciosas e cirúrgicas. Armários foram abertos. Pendrives rotulados como consultoria foram ensacados. Seu laptop foi copiado e devolvido. Papelada foi fotografada e registrada antes de ser encaixotada. Então, um dos agentes mais jovens, enquanto mexia num arquivo de madeira pesado, bateu em algo metálico no painel traseiro. Soou oco. Ele pausou, deslizou toda a fileira de arquivos para o lado. E lá estava, um pequeno compartimento construído na parede traseira do arquivo. Dentro, arrumado ao lado de uma velha caixa de charutos, havia um caderno de couro preto, macio e gasto como se tivesse sido manuseado frequentemente. Sem título. Apenas uma alça ao redor. Eles o desamarraram cuidadosamente. Cada página era manuscrita. Datas, quantias, números de roteamento, abreviações e mais alguma coisa. Nomes. Não completos. Apenas códigos. Mas eram inconfundíveis. M01. S91. L73. Meses e anos de nascimento. Datas de nascimento da família. Minha. Da Miles. Do Logan. Transferências para contas offshore. Movimentos entre truches fantasmas. Não era inteligente. Era arrogante. Quando o agente mostrou para Logan, ele tentou rir. Isso são apenas notas para planejamento fiscal, disse. Todo mundo guarda notas. O agente não piscou. Então pode explicar para o promotor. Horas depois, a casa havia sido varrida limpa de seus segredos. Os agentes saíram com 12 caixas, 2 discos rígidos e um caderno preto que agora se sentava no centro de um caso crescente. Soube tudo isso em pedaços. Mensagens, ligações, sussurros de ex-funcionários que ainda tinham lealdades que não pertenciam aos meus pais. Mas o que mais ficou comigo não foram os arquivos ou os gritos ou mesmo as batidas. Foi Miles. Ela não ligou. Apenas. Apareceu. Por volta das 18h40 daquela noite, minha campainha tocou. Quando abri, ela estava lá de jeans e suéter azul marinho, segurando uma travessa de cerâmica nas mãos. O tipo que você faz para alguém quando houve uma morte. Ou uma confissão. Ela parecia cansada. Mas havia algo mais também. Uma resignação que não via no rosto dela há anos. Fiz lasanha, disse calmamente. Era sua favorita naquela época. Me afastei. Entre. Comemos na mesa da cozinha em quase silêncio. Sem música. Sem TV. Apenas o tilintar de garfos e o zumbido da geladeira. Em um ponto, estendi a mão para a gaveta ao meu lado e peguei uma foto velha, vincada e ligeiramente desbotada. Era de uma das nossas festas do pijama quando crianças, quando ela ainda usava óculos grandes demais para o rosto e construíamos fortes de cobertor na sala. Coloquei entre nós na mesa. Ela a encarou por muito tempo. Então sussurrou. Acha que ela já nos amou? Não tinha uma resposta. Mas ela me olhou novamente, desta vez com lágrimas se formando. Perguntei isso para ela. Hoje, me recostei, ouvindo. Ela me deu um tapa, Miles disse. Voz monótona. Igual costumava fazer. E você? Não me movi. Apenas me virei e saí. Terminamos a lasanha. Sem sobras. Ela ficou até quase 21 horas. Então se levantou, me agradeceu e saiu sem pedir nada. Naquela noite, pouco antes de ir para a cama, verifiquei a caixa de correio. Era tarde, passava das 22 horas. Mas algo me disse para ir. Dentro havia um único envelope. Registrado, cor creme, sem endereço de remetente impresso. Mas no canto, manuscrito numa caligrafia trêmula mas familiar, estavam 5 palavras. Para a herdeira legítima, BD. Olhei para ele por um momento. Batimentos cardíacos lentos mas constantes. Então fechei a porta. Apaguei a luz da varanda e o segurei contra meu peito. O que viesse a seguir não era mais deles para roubar. Nem cheguei à cozinha. Fiquei no corredor, o envelope tremendo nas minhas mãos. Quando deslizei meu dedo sob o selo, esperava extratos bancários, talvez ameaças legais. Mas em vez disso, o que caiu primeiro era algo menor. Mais grosso que uma página. Um pendrive. Congelei. Então virei o envelope de cabeça para baixo e uma carta dobrada escorregou. Manuscrita na caligrafia inconfundível do meu avô, aqueles traços lentos e ondulados que costumavam assinar meus boletins com uma carinha sorridente.
Cheirava fracamente a fumo de cachimbo e cedro, como a cabana que ele sempre amou mais que pessoas. As primeiras palavras me pararam frio. Se você está lendo isso, Salam, então já provou ser mais forte do que jamais fui. Afundei no braço do sofá sem pensar, a carta tremendo ligeiramente enquanto a segurava perto o suficiente para ler cada palavra. Ele escreveu sobre arrependimentos, como havia observado ano após ano o jeito que meus pais cortaram minhas asas enquanto me diziam que estavam me protegendo. Como nos colocaram uns contra os outros Logan, Miles, eu, como se nosso valor fosse um recurso finito. Como queria ter intervindo, mas temia rasgar a família, como se o silêncio fosse uma forma de proteção. Mas então veio a verdade. Ele nunca pretendeu que meus pais controlassem sua propriedade. Havia visto eles manipularem testamentos, pressionarem administradores, inventarem histórias para se adequarem. Então criou uma provisão separada, uma que os contornava inteiramente. Você a encontrará anexada nos arquivos que meu advogado foi instruído a entregar apenas mediante evidência clara de má conduta. Sua caligrafia ficou mais trêmula perto do final. Posso ter partido quando você ler isso, mas saiba disso. Tudo que construí em Vermont, tudo, é seu, não por causa do sangue, mas porque você via as pessoas claramente e ainda escolhia ser gentil, porque não precisava de poder para agir com força. Ele terminou com uma linha que não lia há décadas, algo que costumava sussurrar quando me colocava nas beliches da cabana durante tempestades de verão. Construa algo que dure mais que a raiva. Deixei a carta de lado e encarei o pendrive. Meus dedos hesitaram sobre o laptop, mas o conectei. A tela ficou preta por um segundo. Então ele apareceu. Meu avô num cardigan de lã gasto, sentado na frente da lareira de Vermont. Um pequeno relógio atrás dele marcava 2016. Ele olhou direto para a lente, como se soubesse que eu estaria do outro lado um dia. Se você está assistindo isso, garota, ele disse, sua voz mais baixa do que lembrava. Então eles fizeram o que temi que fariam. Não pisquei. Sinto muito por não ter parado antes. Mas você se levantou. Fez eles mostrarem quem eram. E isso leva mais coragem do que jamais tive. Ele tossiu uma vez, se inclinou ligeiramente para frente. Viu o que fizeram com você. Como te cortaram fora, te fizeram pequena. Te culparam quando tinham medo do que você poderia se tornar. Mas eu sabia melhor. Sempre soube. Então deixei instruções reais. Eles tentarão lutar, mas a carta e esta gravação são legalmente notarizadas. O traste de Vermont, a terra, a cabana, é seu. Sempre foi. Ele se recostou suspirando. Construa algo com seu nome nele. Algo que não apague quem você é. Não gaste sua vida provando que eles estavam errados. Apenas viva como se estivesse certa o tempo todo. A tela desbotou para preto. Não chorei. Apenas sentei ali por um longo tempo, coração cheio mas tranquilo. Na manhã seguinte, liguei para meu advogado. Registramos a carta e o vídeo nos procedimentos judiciais. Em 3 semanas, a juíza decidiu a nosso favor. O traste principal que meus pais tentaram usar foi declarado fraudulento. As instruções do meu avô foram reconhecidas como vinculativas e irrevogáveis. Meu telefone se acendeu com alertas de notícias mais tarde naquele dia. Traste da família Devereaux invalidado no tribunal. Financista local enfrenta escrutínio da Receita Federal por alegada fraude imobiliária. Havia uma foto do meu pai protegendo o rosto de uma câmera, e outra do Logan do lado de fora do que costumava ser sua empresa, agora fechada. Miles não estava em nenhuma delas. Não publiquei um comunicado. Não tweetei. Não dei uma citação para o único jornalista que de alguma forma conseguiu meu número, porque o silêncio, quando vem daquela que eles descartaram, ecoa mais alto que a raiva. 3 semanas depois, dirigi até Vermont. A estrada curvava em ritmos familiares, as árvores densas e sussurrantes como se lembrassem de mim. Quando cheguei à cabana, a chave ainda se encaixou como se nenhum tempo tivesse passado. Dentro, tudo estava exatamente como ele havia deixado. Pilha de lenha empilhada, cobertores de flanela dobrados, sua caneca favorita descansando no parapeito da janela. Acendi a lareira, tirei a carta e a coloquei acima da prateleira da lareira sob uma pequena lanterna de bronze que costumava nos guiar para casa em noites de neblina. Ela tremeluzou suavemente, projetando luz suave sobre a lareira de pedra. Isso era meu agora, não no sentido de propriedade, mas no sentido de raízes. Semanas se passaram. Registrei o traste de Vermont em meu nome, converti uma parte numa fundação, uma silenciosa, nomeada em sua honra. Oferecia workshops de alfabetização financeira, ferramentas de navegação legal e pequenas bolsas para mulheres jovens com histórias familiares complicadas. Mulheres como eu. Miles se juntou sem ser convidada. Disse que não queria seu nome em nada, que apenas faria planilhas e mexeria a sopa nas reuniões. Mas toda vez que olhava as listas de presença ou registros de doações, via suas anotações nas margens. Gentis, cuidadosas. Nunca procurando crédito. Nunca falamos sobre o tapa ou a lasanha. Apenas seguimos em frente, como você faz quando a cura não tem música dramática, apenas pequenos dias constantes que não machucam. De vez em quando, alguém de Tenaf mandaria e-mail, um primo distante, uma professora antiga, uma empregada doméstica que se lembrava de quando eu deixava bilhetes de agradecimento na lavanderia. Respondia gentilmente, mas nunca voltei. E agora, quando as pessoas perguntam como consegui sobreviver a tudo aquilo, digo isso. Às vezes você não receberá o pedido de desculpas. Não ouvirá as palavras que merecia.
Às vezes eles nem admitirão o que fizeram. Mas se você viver na verdade, seja ela alta ou silenciosa, ou sussurrada através de papéis do tribunal, sua paz crescerá mais alto que a crueldade deles jamais foi. Então não, eu não quebrei a família. Simplesmente parei de deixar que ela me quebrasse.